pelos apóstolos. Até mesmo os demônios reconheceram que Jesus era Deus. MT 8.29, LC 4.34,41. Mas o próprio Jesus afirmou ser Deus. Declarações diretas quanto a ser Deus. Talvez nenhuma declaração seja mais objetiva do que a resposta de Jesus à pergunta direta de Caifás. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morrer. MC 14.61 a 64. Perceba que Jesus respondeu à pergunta direta com uma resposta direta: sou. Referindo-se a si mesmo como o Filho do Homem, Jesus acrescentou que voltaria com as nuvens do céu. Caifás e seus assistentes sabiam a implicação disso. Essa expressão foi uma referência à visão do ate que o profeta Daniel teve do fim dos tempos. O Messias, o Filho do Homem, virá à terra para julgar o mundo com a autoridade que lhe foi concedida por Deus Pai, o Ancião, NVI, o Ancião de Dias, ARIA-RC. E todas as pessoas do mundo adorarão, DN 7.13,14. Naturalmente ninguém deve ser adorado, senão o próprio Deus. Contudo, aqui estava Cristo afirmando ser aquele que julgaria o mundo e receberia a adoração de seus habitantes. Ele estava afirmando ser Deus, e todo mundo sabia disso. Embora Mateus, Marcos e Lucas registrem a resposta sob alguma variante dela, a Caifás, João fala de outra ocasião na qual Jesus afirmou sua divindade ao responder eu sou. Isso aconteceu durante uma intensa discussão com alguns judeus. Depois de várias idas e vindas sobre a verdadeira identidade de Jesus, a conversa termina com a seguinte declaração de Jesus aos fariseus: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos, e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 8.56 a 59. Os céticos podem dizer: antes de Abraão nascer, eu sou. Não é nem mesmo um bom português. Está no tempo verbal errado. Exatamente. Jesus não está preocupado com a gramática porque ele está citando o mesmo nome que Deus apresentará a Moisés na sarça ardente. Você se lembra do filme Os 10 Mandamentos? O que fez Moisés, representado por Charlton Heston, quando encontrou a sarça ardente? Ele perguntou a Deus: suponha que eu vá aos israelitas e lhes diga o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntem qual é o nome dele. Então, o que devo dizer? Então Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Ex 3.13,14. Eu sou é aquele que é autoexistente. Ele não tem passado nem futuro, porque é eterno. Não está no tempo. Jesus estava afirmando ser esse que é eterno e autoexistente, e é por isso que os judeus pegaram pedras para atirar nele. Para aqueles que continuam a dizer não, Jesus nunca afirmou ser Deus, temos uma pergunta: se Jesus nunca afirmou ser Deus, então por que ele foi morto? A crucificação de Jesus, que é provavelmente o fato mais bem atestado de toda a história antiga, é difícil de explicar a não ser que ele tenha afirmado ser Deus. Os judeus descrentes certamente sabiam que ele afirmara ser Deus. Em diversas ocasiões, pegaram pedras para jogar nele, acusando-o de blasfêmia. Porque era tão óbvio para as pessoas do século I que Jesus afirmara ser Deus, mas não é óbvio para alguns céticos de nossos dias. Declarações indiretas quanto a ser Deus. Além dessas declarações diretas afirmando ser Deus,
Jesus fez várias outras declarações que claramente deixavam implícito que ele era Deus. Jesus orou, dizendo: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17.5. Mas o AT diz que existe apenas um único Deus. DT 6.4, IS 45.55, e Deus diz: Não darei a outro a minha glória. IS 42.8. Ele declarou: Eu sou o primeiro e o último. A 1.17, exatamente as mesmas palavras usadas por Deus para referir-se a si mesmo em Isaías 44.6. Ele disse: Eu sou o bom pastor. João 10.11. Mas o AT diz: O Senhor é o meu pastor. 5123.1. Além do mais, Deus diz: Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. 34.12. Jesus afirmou ser o juiz de todas as pessoas. MT 25.315, Jó 5.27. Mas Joel apresenta Deus dizendo: Me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. 13.12. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8.12. Mas o salmista declara: O Senhor é a minha luz. 5127.1. Jesus declarou: Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. João 5.21. Mas o AT ensina claramente que somente Deus é doador da vida. DT 32.39, 15 metros. 2.6, aquele que levanta dos mortos. IS 26.19, DN 12.2, Jó 19.25, e o único juiz. DT 32.35, G 3.12. Jesus insistiu: Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14.6. Jesus também declarou sua divindade de maneira implícita por meio de parábolas. Em várias de suas parábolas, mostra a si mesmo no papel de Deus. Por exemplo, ao responder à reclamação dos fariseus de que estava recebendo pecadores e comendo com eles, LC 15.2, Jesus conta 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. LC 15.4 a 32. A implicação é que Jesus está fazendo aquilo que o AT diz que Deus faz. Ele é o pastor que sai e encontra aquilo que está perdido e um pai perdoador que dá boas-vindas aos pecadores arrependidos. Ex 34.11, 5103.8 a 13. Consequentemente, os fariseus são representados pelo filho mais velho que reclama na parábola do filho pródigo. Os fariseus, assim como o filho mais velho, erradamente pensam que merecem os presentes do Pai por causa de suas boas obras. Desse modo, essa parábola não apenas afirma a divindade de Cristo, mas também ensina que a salvação é um dom gratuito que não pode ser comprado, mas apenas aceito. Em Mateus 19.28 a 30, Jesus declara que ele, o Filho do Homem, reinará do trono glorioso de Israel na renovação de todas as coisas e que seus seguidores reinarão com ele. Logo a seguir, ensina a parábola dos trabalhadores na vinha, MT 20.1 a 16. E a parábola na qual o reino de Deus é representado por uma vinha cujo proprietário também é empregador. O empregador paga a todos os trabalhadores igualmente, independentemente do tempo trabalhando, comunicando dessa maneira que a graça de Deus não se baseia em algum tipo de mérito como duração do serviço. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Jesus é representado pelo empregador que possui a vinha e que dispensa a graça livremente. Isso iguala a Deus porque, no AT, Deus é dono da vinha. IS 5.1 a 7. Como vimos, seu uso da expressão Filho do Homem também é uma afirmação de deidade. Jesus refere-se a si mesmo como noivo em diversas ocasiões. MC 2.19, MT 9.15,
25.1, LC 5.34, até mesmo na parábola das virgens, MT 25.1 a 13. Uma vez que o AT identifica Deus como noivo, e 62.5, os 2.16, Jesus está se igualado a Deus. Existem vários outros exemplos de afirmações implícitas que Jesus faz sobre sua divindade por meio das parábolas. Não temos espaço para abordar todas elas aqui, mas Philip B. Payne conclui, das 52 parábolas narrativas de Jesus registradas, 20 o retratam por meio de imagens que o AT tipicamente usa para referir-se a Deus. Atos divinos. Além de fazer declarações que afirmaram sua divindade, e, além disso, de realizar milagres, Jesus agiu como Deus. Ele disse a um paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." MC 2511. Os escribas responderam corretamente: "Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?" Jesus declarou: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra e, imediatamente, deu um novo mandamento, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações." MT 28.18,19. Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, mas Jesus disse: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros." 0013.34. Ele pediu oração em seu nome, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Vírgula. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ju 14.13,14. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Ju 15.7. A despeito do fato de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos proíbem adoração a qualquer coisa que não seja Deus, Ex 20.1 a 4, DT 5.6 a 9, AT 14.15, AP 22.8,9. Jesus aceitou adoração em pelo menos 9 ocasiões. Essa adoração foi prestada por um leproso que foi curado, MT 8.2, 2. Um dirigente da sinagoga cuja filha foi curada, MT 9.18, 3. Pelos discípulos depois de uma tempestade, MT 14.33, 4. Uma mulher cananeia, MT 15.25, 5. A mãe de Tiago e de João, MT 20.20, 6. Um endemoniado gerazeno, MC 5.6, 7. O homem cego que foi curado, Ju 9.38, 8. Todos os discípulos, MT 28.17, 9. Tomé, que disse: "Senhor meu e Deus meu." Ju 20.28. Todas essas pessoas adoraram a Jesus sem uma palavra de repreensão por parte dele. Jesus não apenas aceitou essa adoração, como até mesmo elogiou aqueles que reconheceram sua divindade. Ju 20.29, MT 16.17. Isso só poderia ser feito por uma pessoa que considerava seriamente ser Deus. Vamos colocar tudo isso na devida perspectiva. Ninguém fez isso melhor do que C.S. Lewis quando escreveu: "Entre aqueles judeus, repentinamente surge um homem que sai falando por aí como se ele mesmo fosse Deus. Afirma perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Diz que julgará o mundo no final dos tempos." Vamos deixar uma coisa clara. Entre os panteístas, como os indianos, qualquer um pode dizer que é uma parte de Deus ou um com Deus. Não haveria nada de muito estranho em relação a isso. Esse homem, porém, uma vez que era judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Na linguagem daquele povo, Deus significava um ser fora do mundo, que o fizera que era infinitamente diferente de qualquer outra coisa. Quando você entende isso, percebe que aquilo que esse homem diz foi, de maneira bem simples, a coisa mais chocante que jamais fora pronunciada por lábios humanos. Imagine seu vizinho fazendo este tipo de afirmação:
Eu sou o primeiro e o último, aquele que é autoexistente. Você precisa que seus pecados sejam perdoados. Eu posso fazê-lo. Você quer saber como viver? Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer saber em quem pode confiar? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você tem qualquer preocupação ou pedido? Ore em meu nome. Se você permanecer nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser, e lhe será dado. Você precisa de acesso a Deus Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai e eu somos um. O que acharia do seu vizinho se ele estivesse dizendo essas coisas seriamente? Você certamente não diria uau, acho que ele é um grande professor de moral. Não, você diria que esse cara é maluco, porque está definitivamente afirmando ser Deus. Mais uma vez, ninguém articulou essa questão melhor do que C.S. Lewis quando escreveu. Estou tentando impedir aqui que qualquer um realmente diga as coisas tolas que as pessoas costumam dizer sobre ele. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas não aceito a afirmação de que ele é Deus. Isso é algo que não devemos dizer. Um homem que fosse simplesmente homem e dissesse esse tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande professor de moral. Seria, em vez disso, um lunático, ou estaria no mesmo nível do homem que diz que é um ovo cozido, se não, seria o próprio demônio do inferno. Você precisa fazer sua escolha. Ou esse homem era, e é, o Filho de Deus, ou então ele é um louco ou algo pior. Você pode calá-lo, considerando um tolo, você pode cuspir nele até matá-lo como se fosse um demônio, ou então pode cair a seus pés e chamá-la de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com um ar paternalista sem sentido sobre o fato de ele ser um grande professor humano. Ele não deixou isso aberto a nós. Ele não pretendia fazer isso. Lewis está absolutamente certo. Uma vez que Jesus afirmou claramente ser Deus, não poderia ser simplesmente um grande professor de moral. Grandes professores de moral não enganam as pessoas afirmando falsamente que são Deus. Uma vez que Jesus afirmou ser Deus, somente uma entre três possibilidades pode ser verdadeira. Ele era mentiroso, um lunático ou um senhor. Mentiroso não se encaixa com os fatos. Jesus viveu e ensinou o mais elevado padrão de ética. É improvável que ele tivesse entregado sua vida a não ser que realmente achasse que estivesse dizendo a verdade. Se Jesus achava que era Deus mas realmente não era, então ele teria sido um lunático. Mas lunático também não se encaixa. Jesus proferiu algumas das mais profundas frases já registradas. Todo mundo, incluindo seus inimigos, afirmou que Jesus era um homem de integridade que ensinava a verdade. MC 12.14. Isso nos deixa com a opção Senhor. Peter Kreeft apresenta o argumento de maneira bem simples. Existem apenas duas interpretações possíveis: Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. Em sua forma mais simples, o argumento tem esta aparência: Jesus foi, Deus, se sua afirmação sobre si mesmo foi verdadeira, ou, 2, um homem mau, se aquilo que ele disse não foi verdade, pois homens bons não afirmam ser Deus. Mas ele não era um homem mau. Se qualquer pessoa na história não foi um homem mau, então Jesus não foi um homem mau. Portanto, ele era, e é, Deus. Isso parece lógico. Mas Senhor é realmente a conclusão correta. Afinal de contas, uma coisa é afirmar ser Deus, qualquer um pode fazer isso, mas outra bem diferente é provar. Quem foi Jesus? Lenda, mentiroso, lunático, Senhor? Ele foi uma lenda? Não, Caps. 9 a 12, quem ele afirmou ser? Deus, este capítulo. Suas declarações eram falsas, ele sabia que elas eram falsas, ele foi um mentiroso. Suas declarações eram verdadeiras, ele não sabia que elas eram falsas, ele foi um lunático.
À luz dos feitos miraculosos de Jesus, de sua ressurreição, de sua conduta suprema e de seus ensinamentos, Caps. 9 a 12, as profecias que ele cumpriu, capítulo 13, e o fato de ser improvável que morresse por sua própria mentira, mentiroso e lunático são eliminados. Todas as evidências apontam para Senhor. Ele é Senhor. Provas de que Jesus é Deus. Como vimos, Jesus afirmou claramente ser Deus e frequentemente agiu de acordo com isso. Mas ela não apenas afirmou isso ou agiu dessa maneira, ele provou. Fez isso por meio de 3 provas sem paralelo. Ele cumpriu diversas profecias messiânicas escritas centenas de anos antes dele. 2. Ele viveu uma vida sem pecado e realizou feitos miraculosos. 3. Ele predisse a ressurreição e efetivamente ressuscitou dos mortos. Já apresentamos evidências com relação às profecias messiânicas, aos milagres de Jesus e à sua ressurreição. Mas e quanto a essa ideia de Jesus não ter pecado? O próprio Jesus disse: "Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?" João 8,46. Além disso, seus discípulos, que passaram 3 anos com ele dia e noite, afirmaram que Jesus não tinha pecado. Pedro caracterizou Jesus como um cordeiro sem mancha e sem defeito em Pi 1,19, acrescentando que ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Pi 2,22. João disse isto sobre Cristo: "Nele não há pecado." Ju 3,5. Paulo disse que Jesus foi aquele que não tinha pecado. 2 graus Celsius 5,21. O autor de Hebreus fez o mesmo destaque afirmando que Jesus era sem pecado. Hb 4,15. Tente passar 3 dias com qualquer ser humano, muito menos que 3 anos, e você certamente vai encontrar falhas. Os autores do NT disseram que Jesus não tinha nenhuma. Mas não foram apenas os seus amigos que confirmaram seu caráter supremo. Os inimigos de Cristo não puderam encontrar falha nele também. Os fariseus, que procuravam ativamente pontos ruins em Jesus, não puderam encontrar um sequer, MC 14,55. Eles até mesmo admitiram que Jesus ensinava o caminho de Deus conforme a verdade. MC 12,14. Até mesmo depois de todos os esforços dos fariseus para atribuírem alguma culpa a Jesus, Pilatos considerou-o inocente de qualquer erro. LC 23,22. Mas a prova da divindade de Cristo não depende de sua ausência de pecados. As profecias cumpridas, seus milagres e sua ressurreição são mais do que suficientes para provar que Jesus era Deus. Contudo, existem algumas poucas objeções que precisamos abordar antes de concluir, acima do que se considera justificável, que Jesus era, e é, o único e verdadeiro Deus. Objeções à divindade de Cristo. Por que Jesus não foi mais objetivo? A despeito de algumas afirmações bastante claras de ser Deus, os céticos destacam que Jesus poderia ter sido muito mais claro e com mais frequência se ele realmente era Deus. Isso certamente é verdade. Ele poderia ter feito muito mais declarações abertas se achasse que fosse necessário. Contudo, existem várias razões possíveis para não ter agido dessa maneira. Em primeiro lugar, Jesus não queria sofrer interferência dos judeus, que tinham uma compreensão errada de que o Messias viria e os libertaria da opressão romana. Na verdade, isso tornou-se um problema, apesar da abordagem cuidadosa de Jesus. Em determinado ponto depois de realizar milagres, Jesus precisou fugir dos judeus que queriam fazê-lo rei. Ju 6,15. Em segundo lugar, Jesus não poderia ser o nosso supremo exemplo humano se usasse de autoridade toda vez que enfrentasse algum problema terreno. Sua conduta nos fornece o perfeito exemplo de humildade e servidão e de como devemos glorificar ao Pai, em vez de a nós mesmos. Em terceiro lugar,
Jesus precisava ser muito cuidadoso em relação ao momento que revelava sua divindade e ao local, de modo que pudesse realizar sua missão de expiação sacrificial. Se ele tivesse sido muito aberto em suas afirmações e em suas provas miraculosas, é possível que não o tivessem matado. Mas se ele fosse reservado demais, haveria poucas provas de que realmente era Deus, e ele poderia não ter atraído um número suficientemente grande de seguidores para espalhar sua mensagem. Por fim, devemos entender o contexto religioso no qual Jesus viveu e ensinou. Jesus apresentou a ideia de que cumprir pessoalmente toda a lei do Art. MT 5.17, a lei que fora reverenciada e seguida por vários séculos e que era a base de todas as práticas políticas e religiosas dos judeus. Como diz Norman Theorid, isso seria como anunciar, num país muçulmano, que alguém estava cumprindo a vontade de Allah enquanto aparentemente estava difamando Maomé e queimando uma cópia do Alcorão. Não é surpresa que Jesus tenha usado parábolas para ensinar e feito referências mais indiretas do que diretas à sua divindade. Ele apresentou provas suficientes para convencer a pessoa com mente aberta, mas não suficiente para abafar o livre-arbítrio daqueles que desejavam apegar-se à sua própria tradição. Desse modo, há boas razões para Jesus não ter proclamado diretamente sua divindade com mais frequência. Contudo, não devemos perder de vista o fato de que ele o fez com frequência suficiente. Diante dos judeus, Ju 8.58, e enquanto estava em juramento diante do sumo sacerdote, consciente de que sua missão de expiação sacrificial estava prestes a ser completada, MT 26.64, MC 14.62, LC 22.70. Jesus afirmou claramente ser Deus. Negações indiretas da divindade. Os críticos frequentemente citam 3 ocasiões específicas no NT nas quais a divindade de Cristo pode ser questionada. A primeira está registrada em Mateus 19.17 ARC, em que o jovem rico chama Jesus de bom. Jesus aparentemente nega sua divindade ao responder: há somente um que é bom. Mas os críticos estão errados. Jesus não está negando sua divindade. Ele está confirmando sua divindade ao levar o homem a considerar as implicações de sua declaração. Com efeito, Jesus está perguntando: você percebe o que está dizendo quando me chama de bom? Você está dizendo que eu sou Deus? Isso fica aparente com base no contexto, porque, apenas alguns versos depois, Jesus refere-se a si mesmo como o Filho do Homem que vai assentar em seu trono glorioso e que permitirá que os discípulos julguem com ele. MT 19.28. A segunda e terceira objeções à divindade de Cristo se relacionam ao fato de Jesus estar subordinado ao Pai e ser limitado em conhecimento. Em João 14.28, Jesus claramente se subordina a Deus ao admitir que o Pai é maior do que eu. Em Mateus 24.36, Jesus afirma que não sabe a data de sua volta, ao declarar que quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. De que maneira Jesus pode ser Deus se ele está subordinado ao Pai e tem conhecimento limitado? A resposta a ambas as objeções reside numa compreensão adequada da Trindade. Em primeiro lugar, vamos afirmar claramente o que a Trindade não é. A Trindade não é 3 deuses, 3 modos de um Deus, ou 3 essências divinas. A Trindade é 3 pessoas em uma essência divina. Em outras palavras, existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham de uma natureza divina. A Trindade é como um triângulo tem 3 pontas, mas ainda assim é um triângulo, Fig. 13.3 e 13.3b. Jesus compartilha de uma natureza divina, mas ele também tem uma natureza humana distinta. Jesus é um quem com 2 uquês, um uque divino e um uque humano. Deus é 3 quem Pai, quem Filho e quem Espírito Santo, em um uque, ou seja,
Três pessoas em uma natureza divina. Atanásio, um dos pais da igreja primitiva, disse que a encarnação não foi a subtração da divindade, ela foi o acréscimo da humanidade. Realmente, quando Jesus foi concebido, ele não deixou de ser Deus. Ele simplesmente acrescentou a natureza humana. De que maneira isso nos ajuda a lidar com as objeções 2 e 3? Bem, uma vez que Jesus possui duas naturezas, todas as vezes que se fizer uma pergunta sobre ele, você tem, na verdade, duas perguntas a fazer. Por exemplo, Jesus sabia o momento de sua segunda vinda. Como Deus, sim; como homem, não. Jesus sabia todas as coisas. Como Deus, sim; como homem, não. De fato, ele C2.52 admite que Jesus crescia em sabedoria. Jesus teve fome. Como Deus, não; como homem, sim. Jesus ficou cansado. Como Deus, não; como homem, sim. A Trindade também nos ajuda a compreender o sentido da declaração de Jesus: o Pai é maior do que eu. O Pai e o Filho são iguais em essência, mas diferentes em função. Isso é análogo aos relacionamentos humanos. Um pai terreno, por exemplo, é igualmente humano a seu filho, mas o pai possui uma tarefa mais elevada. Do mesmo modo, Jesus e o Pai possuem tarefas diferentes, mas ambos são igualmente Deus. João 1.1, 8.58, 10.30. Quando Jesus acrescentou humanidade, ele voluntariamente se subordinou ao Pai e aceitou as limitações inerentes à humanidade. Isso é exatamente o que Paulo explica em sua carta aos Filipenses, 2.5 a 11. Jesus nunca perdeu sua natureza divina ou deixou de ser Deus. A tabela 13.3 resume as diferenças entre Jesus e o Pai. Jesus e o Pai como Deus. Jesus é igual ao Pai, em sua natureza divina, em sua essência divina, em seus atributos divinos, em seu caráter divino. Jesus está subordinado ao Pai, em sua natureza humana, em sua função humana, em sua tarefa humana, em sua posição humana. Objeções à Trindade. A despeito do que alguns céticos possam dizer, a Trindade não é ilógica ou contrária à razão. Dizer que existe um Deus e três deuses seria ilógico. Mas dizer que existe um Deus que tem três pessoas não é ilógico. Pode estar além da nossa razão, mas não é contra a razão. Isso não significa que a Trindade possa ser completamente compreendida. Além do mais, nenhum ser finito pode entender completamente um Deus infinito. Mas podemos vislumbrar a Trindade, assim como podemos vislumbrar, mas não completamente compreender, o oceano. Quando estamos na praia, podemos atinar o oceano diante de nós, embora não possamos completamente compreender sua enorme magnitude. Alguns muçulmanos acusam a Trindade de ser muito complexa. Mas quem disse que a verdade deve ser sempre simples? Como diz de maneira competente C.S. Lewis. Se o cristianismo fosse alguma coisa que tivéssemos inventado, naturalmente poderíamos torná-lo mais fácil. Mas não é. Não podemos competir em simplicidade com pessoas que estão inventando religiões. Como poderíamos? Estamos lidando com fatos. Naturalmente, qualquer um pode ser simples se não tiver que se preocupar com fatos. Alguns críticos e líderes de seitas sugeriram que a Trindade é uma invenção posterior da Igreja. Mas isso simplesmente não é verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos tratados como Deus nas Escrituras. Além disso, até mesmo se a Trindade não tivesse sido aceita por todos os pais da Igreja primitiva, isso não significa que ela é falsa. A verdade não é determinada pelo voto da maioria. A doutrina da Trindade é coerente tanto no aspecto das Escrituras quanto da filosofia. De fato, em vez de criar problemas teológicos, a Trindade realmente resolve problemas teológicos. Ela nos ajuda a entender, por exemplo, de que maneira o amor existe desde toda a eternidade. O ENT diz que Deus é amor, em João 4.16.
Mas de que maneira o amor pode existir em um ser monoteísta rígido? Não existe mais ninguém para amar. A triunidade da divindade resolve o problema. Além do mais, para existir amor, é preciso haver aquele que ama, o Pai, e o amado, o Filho, e um espírito de amor, o Espírito Santo. Devido a essa natureza triuniona, Deus existe eternamente numa perfeita comunhão de amor. Ele é um ser perfeito que não carece de nada, nem mesmo de amor. Uma vez que ele não carece de nada, Deus não precisaria criar seres humanos por nenhum motivo. Ele não estava sozinho, como alguns pregadores têm dito. Simplesmente optou por nos criar, e nos ama de acordo com a sua natureza amorosa. De fato, seu amor é a razão pela qual ele enviou seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, para receber a punição por nossos pecados. Sua justiça infinita nos condena, mas seu amor infinito salva aqueles que desejam ser salvos. Resumo e conclusão. Jesus Cristo de Nazaré afirmou e provou ser o Deus Messias predito pelo OT. Suas afirmações aparecem de diversas formas, desde o direto eu sou até aquelas que deixam claramente implícita sua divindade. Suas ações, incluindo perdoar pecados, assumir a autoridade de Deus para promulgar mandamentos e aceitar a adoração devida somente a Deus, também revelam que Jesus realmente acreditava ser Deus. Ele então provou que era Deus por meio das seguintes ações. 1. Cumpriu um grande número de profecias messiânicas específicas que foram escritas com antecipação de centenas de anos. Jesus é a única pessoa na história que cumpre todas essas profecias. 2. Viveu uma vida sem pecado e realizou feitos miraculosos. 3. Predisse a ressurreição e efetivamente ressuscitou dos mortos. Acreditamos que esses fatos foram estabelecidos acima do que se considera justificável. Portanto, concluímos que Jesus é Deus. Uma vez que já definimos que Deus é um ser moralmente perfeito, com base no argumento moral no caput 7, então qualquer coisa ensinada por Jesus, que é Deus, é verdadeira. O que Jesus ensinou. Mais especificamente, o que ele ensinou sobre a Bíblia. Esse é o assunto do capítulo seguinte. 14. O que Jesus ensinou sobre a Bíblia. Meu professor de ciências do ensino médio disse, certa vez, que a maior parte do Gênesis é falsa. Contudo, uma vez que meu professor de ciências não ressuscitou dos mortos, para provar que era Deus, vou acreditar em Jesus, em vez de crer nele. Anno Stanley. Ai de vocês, hipócritas! O Congresso dos Estados Unidos estava reunido numa rara sessão conjunta. Todos os 435 deputados e os 100 senadores estavam presentes, e as câmeras da emissora de televisão C-SPAN faziam a cobertura de tudo. Os parlamentares estavam reunidos juntos para ouvir um discurso de um descendente de George Washington. Mas aquilo que eles achavam que seria um discurso educado de patrióticas reflexões históricas rapidamente se transformou numa reprimenda transmitida via satélite. Com o dedo em riste lançando um olhar austero, o descendente da 7ª geração de Washington declarou: ai de vocês, egoístas hipócritas! Vocês estão cheios de ganância e autocomplacência. Tudo o que fazem é feito pelas aparências. Vocês fazem discursos pomposos e colocam-se na tribuna diante dessas câmeras de TV. Vocês exigem o lugar de honra nos banquetes e os lugares mais importantes aonde vão. Vocês adoram ser saudados em suas cidades e ouvir todos chamando-os de senador ou deputado. No exterior, vocês parecem pessoas corretas, mas, no interior, estão cheios de hipocrisia e impiedade. Vocês dizem que querem limpar Washington, mas, assim que chegam lá, tornam-se 2 vezes piores do que aquele filho do inferno que vocês substituíram. Ai de vocês, legisladores hipócritas! Vocês não praticam aquilo que pregam. Colocam fardos pesados sobre os cidadãos, mas não cumprem as suas próprias leis. Ai de vocês, tolos federais!
Vocês fazem um voto de apoiar e defender a Constituição, mas depois anulam os decretos permitindo que os juízes façam suas próprias leis. Ai de vocês, hipócritas cegos! Vocês dizem que, se tivessem vivido nos dias dos nossos fundadores, nunca tomariam parte com eles na escravidão. Dizem que nunca teriam concordado que os escravos fossem uma propriedade de seus senhores, mas que teriam insistido que eram seres humanos com direitos inalienáveis. Mas vocês testificam contra si mesmos porque hoje dizem que a criança que ainda não nasceu é propriedade de sua mãe e que não tem direito algum. Sobre vocês cairá todo o sangue justo que tem sido derramado neste país. Suas serpentes, raça de víboras! Vocês desolaram esta grande câmara. Como escaparão da condenação do inferno? É claro que tal discurso nunca aconteceu realmente. Se tivesse acontecido, você certamente teria ouvido falar dele. Quem seria tão áspero e rude para se dirigir aos líderes da nação dessa maneira? Certamente ninguém que afirmasse ser um cristão. Você tem certeza disso? Embora não tenhamos certeza de que Jesus faria tais comentários aos líderes políticos de hoje, ele realmente fez comentários similares aos líderes religiosos de seus dias. O quê? O doce e gentil Jesus? Certamente que não. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, verá que muito de nosso discurso fictício é adaptado do discurso verdadeiro que Jesus fez às multidões e aos fariseus. Ao contrário do Jesus sem espinhos inventado hoje por aqueles que querem eles próprios parecer inofensivos, o Jesus verdadeiro ensinou com autoridade e não tolerou erro. Quando os religiosos estavam errados, ele fazia julgamentos justos e certificava-se de que todos soubessem quais eram aqueles juízos. E quem poderia ser melhor na correção de erros do que o próprio Deus? Uma vez que Jesus é Deus, tudo o que ele ensina é verdadeiro. Os evangelhos, que são historicamente confiáveis, registram os ensinos de Jesus sobre muitos assuntos. Mas nenhum ensinamento de Jesus tem impacto mais abrangente do que aquilo que ele ensinou sobre a Bíblia. Se Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é a nossa fonte principal da verdade divina. Sendo assim, o que Jesus ensinou sobre a Bíblia? O que Jesus ensinou sobre a Bíblia? O Antigo Testamento. Jesus ensinou que o At é a palavra de Deus de 7 maneiras diferentes. 1. O Antigo Testamento possui autoridade divina. Quando tentado por Satanás, Jesus o repreendeu citando trechos do At. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Também disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Mt 4.4,7,10. Por que Jesus faria citações do At de maneira tão confiante se o At não possuísse autoridade divina? Devia considerá-lo como uma fonte de verdade para poder dispensar seu mais poderoso inimigo com ele. De fato, em 92 ocasiões, Jesus e seus apóstolos apoiaram suas posições dizendo está escrito uma frase equivalente, e, depois, citando o At. Por quê? Porque Jesus e seus discípulos consideravam as escrituras do At a palavra de Deus em forma escrita e, assim, a autoridade definitiva para a vida. 2. O Antigo Testamento é imperecível. No Sermão do Monte, uma passagem amada tanto pelos conservadores quanto pelos liberais, Jesus afirmou que nem mesmo a menor pontuação nas Escrituras, o equivalente a um pingo em um I ou um corte em um T, jamais pereceria. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, declarou ele. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mt 5.17,18.
Jesus não poderia ter expressado a imperecibilidade das Escrituras de maneira mais contundente. 3. O Antigo Testamento é infalível. Em João 10, lemos que Jesus estava prestes a ser apedrejado por blasfêmia. Para livrar-se dessa confusão, ele citou o ato e declarou que a Escritura não pode ser anulada. João 10:35. Em outras palavras, quando sua vida estava em risco, Jesus fez referência a uma autoridade infalível que não poderia ser anulada, as Escrituras. Além disso, mais tarde afirmou a verdade das Escrituras quando, ao orar por seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. 4. O Antigo Testamento é isento de erros. Quando os saduceus tentaram pegar Jesus com uma pergunta, ele lhes disse: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. MT 22:29. Naturalmente, a implicação disso é que as Escrituras não contêm erros. Não faria nenhum sentido para Jesus dizer: vocês estão em erro porque não conhecem as Escrituras, que também erram. 5. O Antigo Testamento é historicamente confiável. Além de declarar que o ato possui autoridade divina, é imperecível, infalível e isento de erros, Jesus confirmou duas das histórias mais discutidas do ato, Noé, MT 24:37,38, e Jonas, MT 12:40. Ele referiu-se a elas como historicamente verdadeiras. E por que não seriam verdadeiras? Os milagres associados a Noé e a Jonas são brincadeira de criança para o Deus Todo-Poderoso que Ele criou o universo. Mesmo com nossa inteligência limitada, construímos grandes naves que mantêm as pessoas vivas por vários meses debaixo d'água. Por que Deus não poderia fazer o mesmo? Jesus também confirmou os aspectos do ato que os críticos negam. Ele ensinou que Daniel foi um profeta, MT 24:15, embora muitos críticos digam que Daniel foi simplesmente um historiador, os críticos definem uma data posterior para Daniel, alegando que certamente não poderia ter feito todas aquelas predições. Seu viés anti-sobrenatural é mais uma vez revelado aqui. Além do mais, Jesus citou especificamente diversas partes do livro de Isaías. EG, MC 7.6,7, MT 13.14,15, LC 4.17 a 19, sem sugerir uma vez sequer que existiam 2 ou 3 Isaías, como muitos críticos afirmam. 6. O Antigo Testamento é cientificamente preciso. Jesus fez outras afirmações que contradizem o que afirmam os críticos de hoje. Quando perguntado se o divórcio era aceitável, Jesus citou um fato científico do Gênesis. Ele disse: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. MT 19.4 a 6. Em outras palavras, a natureza do casamento está ligada ao fato científico de que Adão e Eva foram criados com um propósito. Além do mais, Jesus não aceitou a falsa ideia de que a Bíblia pudesse dizer como ir para o céu, mas não fosse capaz de explicar como são os céus. Ele disse a Nicodemos: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como creram se lhes falar de coisas celestiais? Ju 3.12. Em outras palavras, Jesus ensinou que, se a Bíblia não falasse de maneira fidedigna sobre o mundo físico que você pode ver, então não seria possível confiar nela quando falasse sobre o mundo espiritual, que você não pode ver. O fato é que o cristianismo está construído sobre fatos históricos, tais como a criação e a ressurreição, que podem ser testados por meio de investigação científica e histórica. Embora os adeptos de outras religiões possam aceitar uma separação completa da ciência, os cristãos não podem fazê-lo.
A verdade sobre o universo não pode ser contraditória. Uma vez que toda a verdade é a verdade de Deus, as crenças religiosas devem concordar com os fatos científicos. Se elas não o fizerem, então ou existe um erro em nosso pensamento científico ou nossas crenças religiosas estão erradas. Como já vimos, muitas das afirmações do cristianismo são confirmadas por investigação científica. Cristo sabia que seria dessa maneira. 7. O Antigo Testamento possui supremacia definitiva. Uma vez que Jesus ensinou que o At possui autoridade divina, é imperecível, infalível, isento de erros, historicamente confiável e cientificamente preciso, é de esperar que asseverasse que possui supremacia definitiva sobre qualquer ensinamento do homem. É exatamente isso que Jesus disse. Ele corrigiu os fariseus e os mestres da lei afirmando que deveriam obedecer às escrituras do At, em vez de suas próprias tradições feitas por homens. Ele disse: "E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Sim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus." MT 15.3,6. Depois, criticou-os por deixarem de viver de acordo com as Escrituras, citando o At: "Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens." MT 15.7 a 9. Por que Jesus corrigiria os líderes religiosos de Israel com o At a não ser que o At tivesse supremacia definitiva sobre suas próprias ideias? À luz dos ensinamentos de Jesus, não há questionamento de que ele tenha considerado todo o At a palavra de Deus escrita e inerrante. Ele disse que veio para cumprir todo o At judaico, MT 5.17, ao qual se referiu como a lei e os profetas v. MT 5.17, LC 24.26,27. Ele disse aos judeus: "Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida." Ju 5.39,40. Portanto, Jesus veio para cumprir as Escrituras que testificam dele. Mas o que compreende o Antigo Testamento? A quais livros Jesus estava se referindo quando falou das Escrituras? Em sua repreensão aos fariseus em Mateus 23, Jesus cobriu todos os livros do At judaico, do primeiro ao último, quando declarou: "Sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar." V. 35. Abel foi morto no primeiro livro do At judaico, Gênesis, e Zacarias foi morto no último, Crônicas. De fato, Jesus e os autores do NT citaram cada seção do At como possuidora de autoridade conforme foram fazendo referências a acontecimentos em 18 dos 22 livros do Antigo Testamento judaico. A historicidade de muitos dos acontecimentos apresentados na tabela 14.1 foi discutida por muitos críticos. Mas Jesus e os apóstolos referenciam os acontecimentos como se fossem historicamente verdadeiros. Além de Noé e Jonas, o próprio Jesus confirma a historicidade da criação, MC 13.19, Adão e Eva, MT 19.4,5, Sodoma e Gomorra, LC 10.12, e Moisés e a sarça ardente, LC 20.37. Isso mostra que Jesus ligou a realidade histórica do Antigo Testamento à verdade de sua própria mensagem espiritual. Mas Jesus poderia estar errado. Jesus declarou que todo o At é a inerrante palavra de Deus, e ele e seus apóstolos confirmaram os acontecimentos do At que muitos críticos negam. Mas poderia Jesus estar errado? Talvez ele não estivesse dizendo que aqueles fatos do At realmente tenham acontecido, mas simplesmente que os judeus acreditavam que eles haviam acontecido.
Em outras palavras, talvez ele estivesse simplesmente acomodando as crenças dos judeus, dizendo, com efeito, assim como vocês acreditam em Jonas, devem acreditar na minha ressurreição. Essa teoria da acomodação não funciona. Como já vimos, Jesus não tolerava o erro. Ele não estava acomodando as crenças dos judeus, como alguns céticos podem sugerir. Ele os repreendeu e corrigiu por várias vezes, tanto fazendo severas reprimendas públicas, como em Mt 23, quanto corrigindo suas falsas interpretações do Antigo Testamento, Mt 5.21 a 43, chegando até a virar as mesas no templo, Mt 21, MC 11, Ju 2. Jesus não desistiu de nada, e ele certamente não desistiu das verdades do At. O cético pode dizer, mas Jesus não poderia ter errado por causa de suas limitações humanas. Além do mais, se ele não sabia quando voltaria, talvez não tivesse ciência dos erros do At. Não, essa teoria da limitação também não funciona. Limitação na compreensão é diferente de mal-entendidos. Como homem, havia algumas coisas que Jesus não sabia. Mas isso não significa que ele estava errado em relação àquilo que ele realmente sabia. O que Jesus realmente sabia era verdade porque ele ensinava somente aquilo que o Pai lhe dissera para ensinar. Ju 8.28, 17.8,14. Desse modo, acusar Jesus de erro é acusar Deus Pai de erro. Mas Deus não pode errar porque ele é o padrão imutável e a fonte da verdade. 304 Além disso, Jesus confirmou a verdade de seus ensinamentos quando declarou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mt 24.35, e foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mt 28.18. Desse modo, aonde isso nos leva? Precisamos fazer apenas mais uma pergunta: quem sabe mais sobre o At, Cristo ou os críticos? Se Jesus é Deus, então tudo o que ele ensina é verdadeiro. Se ele ensina que o Antigo Testamento possui autoridade divina, é imperecível, infalível, isento de erros, historicamente confiável, cientificamente preciso e que possui a supremacia definitiva, então todo o seu conteúdo é verdadeiro. Suas credenciais superam as de qualquer crítico falível, especialmente aqueles cuja crítica não está fundamentada em evidências, mas tem um legítimo viés antissobrenatural. Outras evidências que apoiam o Antigo Testamento. Em acréscimo às afirmações de Jesus, existem muitas outras razões que apoiam a veracidade dos documentos do At. O At tem, por exemplo, muitas das mesmas características que fazem o Novo Testamento ser digno de crédito: forte apoio de manuscritos, confirmação da arqueologia e um enredo que seus autores não teriam inventado. Vamos considerar esse último ponto por apenas um instante. Quem inventaria o enredo do At? Uma história que fosse inventada pelos hebreus provavelmente registraria os israelitas como um povo nobre e correto. Mas os autores do At não dizem isso. Em vez disso, descrevem seu próprio povo como escravos pecaminosos e volúveis que, repetidas vezes, são miraculosamente resgatados por Deus, mas que o abandonam sempre que têm oportunidade. A história que eles registram está cheia de desobediência estúpida, desconfiança e egoísmo. Seus líderes são pecadores olímpicos, incluindo Moisés, um assassino; Saul, um egomaníaco paranoico; Davi, adúltero, mentiroso e assassino; Salomão, um polígamo extremado. Essas são as pessoas que deveriam liderar a nação por meio da qual Deus escolhera trazer o Salvador ao mundo. Contudo, os autores do At admitem que entre os ancestrais desse Messias existem personagens pecadores como Davi, Salomão e até mesmo uma prostituta chamada Raabe. Isso certamente não é um enredo inventado. Embora o At relate uma gafe embaraçosa atrás da outra, a maioria dos outros historiadores antigos evita até mesmo mencionar fatos históricos pouco elogiosos. Por exemplo,
Não se encontrou nada registrado nos documentos do Egito sobre o êxodo, levando alguns críticos até mesmo a sugerir que o fato nunca ocorreu. Mas o que os críticos esperam? O escritor Peter Fineman imagina que um anúncio de reportagem do Faraó poderia dizer: um porta-voz de Ramsés, o Grande, faraó dos faraós, supremo governador do Egito, filho de Ra, de